E aí, torcedor do Vascão? A atmosfera em São Januário está elétrica, porque o próximo desafio do Vasco não é apenas mais uma partida do Campeonato Brasileiro. O time entra em campo no sábado enfrentando o Juventude, mas o confronto traz muito mais do que os 3 pontos em disputa. Há um tabu histórico de 16 anos que o gigante da colina precisa quebrar. Quem acompanha o futebol sabe que esses números acabam pesando na cabeça dos jogadores, influenciam a preparação e mexem com a confiança de todo o elenco. A última vitória do Vasco sobre o Juventude aconteceu em 2009, quando o time cruzmaltino venceu por 2-1 no Maracanã em jogo válido pela Série B. Desde então, o retrospecto não tem sido nada favorável. 3 confrontos disputados, 2 vitórias do Juventude, ambas por 2-0 em Caxias do Sul, e um empate por 1-1 em São Januário. O jejum é incômodo, e o torcedor sabe que é hora de virar essa página. Fernando Diniz chega para essa partida com o desafio de equilibrar pressão e estratégia. Depois da derrota no Clássico, a necessidade de recuperação é imediata. O Vasco estacionou na 9ª posição com 42 pontos, e a briga por uma vaga na Libertadores exige atenção máxima. Cada erro, cada desatenção e cada oportunidade perdida podem ser decisivos. O Juventude é um adversário que, embora esteja mais próximo da zona de rebaixamento, sabe se fechar bem e explorar os espaços que surgem na transição rápida, principalmente contra times que sentem a pressão. A preparação para esse duelo envolve muito estudo tático, análise de pontos fortes e fracos do adversário e, acima de tudo, motivação mental para os jogadores superarem o histórico desfavorável. Além da pressão histórica, Fernando Diniz enfrenta outra dificuldade, a ausência de David. O atacante, que vinha sendo uma opção constante no banco de reservas, recebeu o 3º cartão amarelo na derrota para o Botafogo e não poderá atuar contra o Juventude. David não é titular absoluto, mas é conhecido por sua força física, capacidade de abrir espaços na defesa adversária e por marcar gols em momentos importantes. Sua ausência força o treinador a pensar em alternativas para manter o ataque intenso e imprevisível. Matheus França e Gomes aparecem como opções naturais para substituir David, mas cada escolha traz consigo ajustes na dinâmica ofensiva e na maneira como a equipe se movimenta. O torcedor sabe que essas decisões podem mudar o rumo do jogo. Enquanto o ataque perde uma peça, o setor defensivo tem um reforço importante. Paulo Henrique retorna de suspensão e estará à disposição para a partida. O lateral cumpriu suspensão automática no Clássico contra o Botafogo, mas agora volta para reforçar a defesa, ajudar na transição e dar mais segurança para a equipe atuar com intensidade na frente. A presença dele é um alívio para Diniz, que poderá contar com mais estabilidade e também mais opções para apoiar o ataque sem comprometer a linha defensiva. O Vasco, que nos últimos jogos teve um desempenho irregular, precisa reencontrar o equilíbrio. E aqui entra outro ponto interessante, o meio de campo. Hugo Moura, que de janeiro a outubro praticamente não perdeu nenhuma partida do Vasco, acabou perdendo a condição de titular absoluto depois de uma expulsão contra o Fortaleza. Desde então, ele entrou apenas quando o placar já estava definido em algumas partidas e ficou no banco contra outras. A mudança gerou questionamentos, mas Diniz explicou que o time não depende de uma única peça para manter a sustentação. Tietê, que vinha atuando muito bem antes da lesão, tem sido a referência no meio, e a presença de Barros ajuda a equilibrar o setor defensivo e físico. A dupla, em diferentes combinações, tem mostrado capacidade de segurar o meio de campo, mas a ausência ou a limitação de Hugo Moura exigiu adaptações e reestruturação da equipe em alguns jogos. É interessante notar como essas mudanças impactam diretamente no estilo de jogo. Hugo Moura é um volante mais defensivo, que não se projeta tanto à frente, enquanto Tietê e outros jogadores no meio têm características mais ofensivas ou de transição rápida. Fernando Diniz precisa equilibrar esses perfis para que o time consiga criar oportunidades de gol sem se desorganizar defensivamente. A leitura tática do treinador é clara, não é apenas por uma peça que o time perde sustentação, mas sim por ajustes que precisam ser feitos em tempo real, de acordo com o adversário e com as circunstâncias do jogo. Voltando à questão histórica, o tabu de 16 anos contra o Juventude não é apenas uma curiosidade estatística. Ele influencia a preparação psicológica do elenco e a expectativa da torcida. Cada jogador sabe que não é apenas um jogo normal,
e que vencer em casa significa mais do que somar pontos, é um resgate de confiança, é mostrar que o time pode superar adversidades e quebrar sequências negativas. Para o torcedor vascaíno, isso gera ansiedade, mas também esperança de que São Januário volte a ser um caldeirão, capaz de pressionar o adversário desde os primeiros minutos. A partida de sábado representa também um teste para a filosofia de jogo de Diniz. Com ajustes no meio, com a ausência de David e o retorno de Paulo Henrique, o técnico precisa encontrar o equilíbrio entre força física, intensidade ofensiva e solidez defensiva. Cada decisão pode influenciar diretamente na maneira como o time joga, na mobilidade dos atacantes e na proteção da defesa. O desafio vai muito além do placar, é sobre confiança, sobre resgatar a autoestima do elenco e mostrar que o Vasco pode ser competitivo mesmo diante de um adversário que historicamente tem tido vantagem. Além disso, o fator mental será crucial. Os jogadores precisam esquecer a goleada recente no clássico e focar na partida do sábado, usando a pressão como motivação e não como peso. O Vasco entra em campo com a obrigação de vencer, mas também com a oportunidade de demonstrar que pode lidar com situações adversas e se reerguer em momentos de dificuldade. A torcida, que sente cada lance, cada toque de bola, terá um papel fundamental ao empurrar o time e criar um ambiente hostil para o Juventude, transformando o São Januário em um verdadeiro caldeirão para os visitantes. O histórico recente, as mudanças na equipe, as ausências e retornos, a pressão por pontos e a necessidade de quebrar um tabu tornam essa partida mais do que apenas um confronto de campeonato brasileiro. É um teste de caráter, de estratégia e de capacidade de adaptação. O Vasco precisa encontrar soluções rápidas em campo, equilibrar setores e manter a intensidade durante os 90 minutos. Cada jogador terá que cumprir sua função e ao mesmo tempo ter a capacidade de se adaptar às circunstâncias do jogo, seja na defesa, no meio ou no ataque. A situação do Vasco diante do Juventude não é apenas um desafio numérico ou estatístico, mas também um verdadeiro teste psicológico para todo o elenco. Cada jogador entra em campo consciente de que o peso de 16 anos de jejum não é apenas um número em uma tabela, mas algo que se sente nos bastidores, na preparação e até na maneira como a torcida reage antes mesmo do primeiro apito. Para Fernando Diniz, esse é o momento de mostrar não apenas conhecimento tático, mas também capacidade de motivar, de fazer com que o time jogue com intensidade, mas sem ansiedade, controlando cada fase do jogo sem perder a calma. A ausência de David exige criatividade na construção ofensiva. Ele não era titular, mas sua força física e presença na área em momentos decisivos fazia diferença. Especialmente quando o Vasco precisava de alguém capaz de segurar a bola, abrir espaços ou finalizar em situações de pressão. Agora, com Matheus França e Gomes sendo opções mais prováveis, Diniz terá que reorganizar as movimentações do ataque para manter a capacidade de penetração na defesa adversária. Matheus França tem velocidade e habilidade para conduzir a bola em transições rápidas, enquanto Gomes agrega mais presença física e capacidade de disputar bolas aéreas. Cada escolha do treinador define não apenas quem estará em campo, mas como o Vasco vai propor o jogo e criar oportunidades. No meio de campo, a discussão sobre Hugo Moura e Tite continua sendo central para o equilíbrio da equipe. A expulsão de Hugo contra o Fortaleza alterou a dinâmica do setor, mas Diniz reforça que a equipe não depende de apenas um jogador para manter a sustentação defensiva. Tite, com seu estilo mais técnico e capacidade de articulação, tem mantido o time equilibrado, e Barros, com força física e posicionamento, oferece uma segurança adicional. A ideia é que, dependendo da necessidade do jogo, Diniz possa recompor o meio e usar Hugo e Barros juntos, resgatando a força física que já foi determinante em partidas anteriores. Mas a lógica é clara, não se trata apenas de nomes, mas de organização, intensidade e leitura de jogo. Paulo Henrique retorna para dar mais consistência à lateral direita, fortalecendo a saída de bola e o apoio ofensivo, além de reforçar a marcação nos momentos em que o Vasco precisa recompor rapidamente sua defesa. Essa presença é crucial, pois em confrontos como esse, um detalhe pode mudar o jogo. Cada avanço, cada bola parada e cada contra-ataque precisam ser calculados, e a experiência de Paulo Henrique ajuda a equipe a ter mais segurança e fluidez, principalmente em jogos em que a pressão da torcida adversária ou o nervosismo dos próprios atletas podem influenciar negativamente. A torcida, aliás, terá um papel essencial.
São Januário é conhecido por transformar a energia do estádio em um fator extra, e diante de um tabu de 16 anos, a pressão positiva da arquibancada pode ser determinante para o desempenho do time. Cada passe bem-sucedido, cada recuperação de bola, cada chute a gol será acompanhado com intensidade, e o time precisará absorver essa energia sem se deixar levar pela ansiedade. É o equilíbrio entre pressão externa e controle interno que muitas vezes define o resultado de partidas tão delicadas. No aspecto tático, Diniz sabe que precisa ajustar a equipe para explorar as fragilidades do Juventude. O adversário, ciente do histórico desfavorável, tende a se fechar, explorar os contra-ataques e pressionar nos momentos de transição. Por isso, a movimentação ofensiva do Vasco precisa ser inteligente, buscando abrir linhas de passe e criar superioridade numérica em diferentes setores do campo. O trabalho de meio de campo é vital nesse contexto, pois precisa conectar defesa e ataque, recuperar rapidamente a bola e propor a saída com velocidade, sem expor a equipe a riscos. O psicológico dos jogadores também será testado. A derrota recente para o Botafogo, a necessidade de pontuar e o histórico negativo contra o Juventude exigem foco absoluto. A concentração em cada lance é determinante, e a forma como o time lida com a pressão pode decidir se o jogo será dominado ou se transformará em um embate de erros e acertos. Cada decisão individual, seja um passe arriscado, uma bola parada ou uma infiltração pelo meio, precisa estar alinhada ao plano coletivo. A disciplina tática de cada jogador será observada com atenção, pois um deslize pode significar gol do adversário e desestabilização emocional imediata. Além disso, a adaptação do time às condições da partida é fundamental. O gramado de São Januário, a temperatura, a pressão da torcida, a intensidade do adversário e até mesmo o horário do jogo influenciam diretamente no desempenho. Diniz precisa garantir que o time se mantenha organizado, que não se desgaste em correria desnecessária e que aproveite os momentos certos para atacar. A combinação entre inteligência tática, força física e capacidade de leitura de jogo será essencial para que o Vasco consiga não apenas quebrar o tabu, mas também se impor em campo e buscar a vitória que mantém viva a esperança de classificação para a Libertadores. As relações entre os jogadores também ganham destaque. A comunicação dentro de campo, a capacidade de entender movimentos do colega e ajustar posicionamento em tempo real são fatores que definem partidas de alto nível. Hugo Moura, mesmo como reserva, tem potencial para entrar e contribuir, reforçando a marcação e oferecendo alternativas de ligação entre defesa e ataque. O trabalho coletivo será a chave para superar um adversário que, embora em situação delicada na tabela, sabe se fechar e explorar qualquer descuido do Vasco. Cada detalhe tático, cada decisão de Fernando Diniz e cada lance de jogo se transforma em um capítulo importante dessa história. Quebrar o tabu de 16 anos contra o Juventude não será tarefa simples, mas é um desafio que envolve estratégia, mentalidade, força física e inteligência coletiva. O Vasco precisa entrar em campo consciente, focado, organizado e determinado a transformar cada oportunidade em gol, cada erro em aprendizado e cada momento de pressão em combustível para buscar a vitória que pode redefinir a trajetória da equipe na competição. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Um verdadeiro terremoto sacudiu os bastidores do futebol brasileiro. Nas últimas horas, rumores vindos de fontes próximas à FIFA indicam uma reviravolta histórica. O Vasco da Gama teria recebido o reconhecimento oficial de títulos que, até então, viviam em uma espécie de limbo estatístico. A suposta decisão muda completamente o panorama do futebol carioca e coloca o clube cruzmaltino em vantagem expressiva sobre os rivais Fluminense e Botafogo somados. Segundo se comenta nos corredores esportivos, o reconhecimento incluiria conquistas antigas, de torneios intercontinentais e competições nacionais pré-brasileirão, que agora passariam a ter chancela da entidade máxima do futebol mundial. A medida, ainda não confirmada oficialmente, estaria sendo tratada com discrição pela diretoria vascaína, mas o clima em São Januário seria de euforia. Um dirigente, em conversa reservada, teria dito que a justiça histórica finalmente foi feita. Enquanto isso, nas Laranjeiras e em General Severiano, o burburinho é de incredulidade.
Fontes ligadas aos dois clubes afirmam que há surpresa e até indignação com a possibilidade de o Vasco ultrapassar ambos em número de títulos reconhecidos. Internamente, comenta-se que as assessorias jurídicas de Fluminense e Botafogo estariam analisando a decisão, buscando entender os critérios adotados pela FIFA para validar as conquistas cruz-maltinas. A notícia provocou um verdadeiro vendaval nas redes sociais. Torcedores vascaínos celebram com memes e montagens, enquanto tricolores e alvinegros pedem cautela, questionando a veracidade da informação. Ainda assim, o rumor segue crescendo, alimentado por postagens misteriosas e insinuações de ex-jogadores que vivenciaram as glórias do passado. O que se sabe é que, caso a decisão seja confirmada, o Vasco não apenas escreverá um novo capítulo em sua história, mas também reacenderá a rivalidade centenária entre os grandes do Rio. Uma virada que promete mexer com o orgulho, a memória e, sobretudo, com o coração do torcedor carioca. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.